Glória a Deus. Se alguém não estava no começo do culto, cumprimente de novo com a paz do Senhor. Meus irmãos, como é gratificante nós podermos fazer parte de um grupo na igreja, um ministério na igreja de louvor. Seja tocando o nosso instrumento, seja louvando o Senhor com as nossas vozes. Eu agradeço a Deus muito por isso, por fazer parte desse ministério. E estava comentando agora há pouco com o pastor Marquinhos, nós percebemos todos os louvores, o senhor pergunta, todos os louvores, desde o nosso primeiro dia, na sexta-feira, no sábado, agora de manhã, todo louvor que nos leva ao céu, nos transmite um pensamento da glória de Deus. Como é bom pensarmos no céu. Como é bom pensarmos no céu. E mesmo assim a gente tem algumas dificuldades. Às vezes vai dar entrada no instrumento, opa, peraí, vamos de novo, vamos fazer de novo. As vozes, no meio do hino deu uma travada, opa, peraí, mas segue, pensa, segue, vai na frente. E tudo isso faz parte. Nós estamos aqui nesse corpo, nós erramos muito. Graças a Deus não somos só nós que erramos, mas nós erramos também. E quando a gente tem alguma dificuldade que a gente percebe, a gente tem que pensar o seguinte: isso aqui é só um ensaio, porque nós cantaremos eternamente, nós louvaremos a Deus eternamente. Ministério de oração é uma coisa maravilhosa. Como é gostoso orar. Foi ontem, né? As irmãs têm o departamento de oração do coral, sabe, no meio da igreja, orando e abençoando o povo. Coisa gostosa ver aquilo. Esse ministério vai acabar. O ministério da oração vai acabar. O ministério da palavra, nossos queridos pastores que nos trazem palavras assim, com poder, que nos ensinam, também vai acabar. Mas quando nós estivermos no céu, não vai ter uma plaquinha na porta entre uma nuvem e outra escrito Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista. Não vai ter placa nenhuma. Não vai ter divisão de ministério para falar assim: olha, você faz isso, você faz aquilo. Eu sou fulano de tal. O eu sou será um só. E nós todos, como corpo de Cristo, estaremos na frente do trono, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele todo louvor, a Ele toda a glória, dele é todo o poder. Então isso aqui é só um ensaio mesmo. É um ensaio mesmo. E nos ensaios que nós precisamos fazer? Aprender. Como é que a gente aprende? Errando que a gente aprende. Agora, errar várias vezes, aí já é um outro probleminha. Mas a gente aprende na música. O que chama muito a atenção na música é o erro. Se a gente cantar parabéns para você nessa data querida, todo mundo conhece a música. Agora, se a pessoa cantar parabéns para você nessa data querida e errar uma notinha ou desafinar alguma coisa, o que vai chamar a atenção é o erro. Na música, o que chama a atenção é o erro. Por quê? Para você consertar, para você aprender. Eu, quando era adolescente, eu entrei na fanfarra da escola. E eu era muito brincalhão, tal, aquela coisa toda. Hoje eu sou muito sério, vocês perceberam nos nossos ensaios, né? Eu era muito brincalhão. E o maestro lá, chamava Maestro Chocolate, e me deu um cornetão em Fá, falou assim: toca esse cornetão. Eu não sabia fazer no vocal, não sabia, não conseguia fazer. E todo mundo achava que eu estava brincando, eu não consegui. Aí acabou o ensaio e tal, não fiz. Aí fui falei para o professor: maestro, eu não consigo. Eu tinha acho que 13, 12 anos de idade. Eu não consigo fazer isso aí não. Então eu falei assim: leva esse vocal para casa,
treina, você vai apertar o lábio, fazer isso aqui, ó, e vai ficar treinando, e treina. Aí comecei a treinar com o vocal. A gente ia se encontrar na outra semana. Imagina minha mãe escutando, vai almoçar, vai jantar, ficava que a boca até chegou a fazer, a gente fala da embocadura, fez a embocadura, ficou com um calinho na boca. Depois de um tempo eu chego até a sangrar, fazer o machucado. Eles começam a aprender que tem que ter o equilíbrio também. Mas, então a gente aprende, errando, vai fazendo. Aí depois pude levar o cornetão para casa. Aí pior ainda, coitado da minha mãe. Porque o cornetão não tinha piso, não tinha nada, era um cornetão em Fá. E a fanfarra tinha duas cornetas, a corneta em Si e a corneta em Fá. Então a corneta em Si fazia... Como é que a cornetão fazia? Pó, 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 pó. Aí a corneta em Si respondia papá, papá, papá. Eu ficava em casa estudando, só estudando a minha parte. Então minha mãe escutava pó, 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 pó. Aí eu entendia o pó, 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 pó. E ficava repetindo. É chato. É chato. Mas tem um resultado. Tem um resultado. A gente começa passo por passo, passo por passo. Até chegar uma hora que você vai cantar uma música com 200 compassos, um compasso errado vai chamar a atenção. Não vou nem falar que é o acusador, que a gente não, a culpa é nossa, não colocar a culpa no capeta, não, a culpa é nossa. Falar, olha, o cara errou isso. Você não percebe tudo de bom que foi feito numa música de 5 minutos, um hino de 10 minutos. Fala assim, olha, mas aquela notinha, aquela soprano lá não alcançou. Então nós temos esse detalhe de o erro chamar mais atenção. Quando a gente se machuca, fica uma cicatriz para lembrar a atenção, para chamar a atenção da ferida. E às vezes nós temos tantas bênçãos em nossas vidas e a gente esquece com 3 dias depois. O Senhor nos livra numa faixa de pedestre. Você pergunta? O Espírito Santo fala com você, você faz assim, passa o carro. Eu estava uma vez saindo de um casamento lá no Tatuapé, estava eu e minha esposa, e meus irmãos, eu confesso, como eu falei que eu sou falho também, no volante também sou falho. Eu vi que o farol estava amarelando, eu costumo acelerar e já ir para frente para aproveitar para não ficar parado. A gente tem essa ansiedade de fazer, eu faço isso. Era um casamento, a gente já saiu do casamento, era coisa de 00:30, 1h da manhã, de um sábado à noite, uma sexta para sábado para domingo. E quando eu fui passando na rua Nestor de Barros para entrar na Radial Leste, o farol ficou amarelo. Aí quando eu fui pisar no acelerador, eu senti, não, sabe quando você, não, tirei o pé do acelerador, reduzi o carro e parei no farol. O carro veio do meu lado e passou. Veio um outro carro, pegou de frente. Eu senti o livramento de Deus. Deus falando não. Só isso, não. Opa. E foi um livramento de Deus. Depois de muito tempo, alguém na igreja estava pregando e falou assim, olha, você esquece. Você não pensa nisso. Você fica pensando uma coisa ruim que te aconteceu, a gente lembra por causa, olha, tinha uma ferida aqui, meu Deus do céu, que isso aqui, quando eu quebrei esse braço, eu não pude trabalhar. A gente tem na natureza nossa de valorizar o errado, e o que é bem feito a gente acaba não valorizando. As bênçãos de Deus, os livramentos de Deus, a gente não valoriza. E nós estamos num encontro para falar sobre louvor. E o que é louvor? Falamos aqui na sexta, os pastores falaram. É elogio, é falar bem de alguém, não necessariamente de Deus. Louvor não é só para Deus. O nosso louvor, quanto crente, a gente louva a Deus, principalmente. Nós não louvamos o homem. Ontem, que bonito, maestro, 96 anos, né? 96 anos. Não merece o nosso louvor um maestro daquele regendo o corpo 96 anos? Estamos louvando enquanto homem, não estamos adorando, estamos louvando aquele homem, falando bem dele, que bom, honrando aquele irmão. Isso é normal, nós temos que fazer, temos que saber discernir também. E é importante que o povo de Deus tenha essa consciência.
Quando o pastor falava hoje cedo sobre o que eles iriam fazer com aquele ídolo, eles cantavam também, não cantavam com ele? Moisés, quando estava voltando com as tábuas, opa, estão festejando, tem música lá. Aí ele disse: não, opa, isso não é canto de vitória, de guerra, isso não é canto de lamento, essa música é diferente. A música que fizeram para o ídolo era uma música diferente. E isso tem que ser levado em consideração no nosso louvor a Deus. Que música? Qual a origem dessa música? Nós pensamos música o dia inteiro, o tempo todo. Está vendo ali o irmão Coutinho? Você pode fazer um favor para mim? Na minha mão você bate. Uma batida só. Assim, ó. Vai. Sério. O tempo todo tem algum coração batendo. É isso aí, é o instrumento. Obrigado, meu irmão. O tempo todo é música, é o ritmo. O tempo todo nós temos uma batida, nós temos alguma coisa de música. E o que é gostoso, nós falamos ontem, é todo mundo na mesma batida, no mesmo ritmo, no mesmo passo e principalmente pensando no mesmo destino, o céu. Esse tem que ser a nossa. Muito bem, os que confessam o seu santo nome oferecem sacrifícios de louvor. Alguém está com alguma ferida, está machucado de tanto cantar aí, sangrou, alguma coisa? O sacrifício que nós fizemos hoje, a palavra sacrifício de louvor me soa tão estranho, meus irmãos. Me soa tão estranho. Eu já falei a alguns irmãos que me conhecem aqui. Meus pais aceitaram Jesus, eu era criança de 3 aninhos de idade. E o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Aí daquela história: não, você é o hominho, você é o hominho. Eu sou o hominho. Aí eu arrumei uma namorada, que não era da nossa igreja. Então eu ia no culto, para a namorada. Aí chegou um irmão e falou assim: pô, você tem que escolher, você é crente ou não é? Ah, então não sou. Falei isso na porta, eu falei: então não sou. E saí da igreja com 14 anos. E eu não era batizado, não era membro da igreja. Mas eu de dura serviço, o irmão pro lado que podia ser mais carinhoso para falar com um adolescente. Hoje a gente prende, graças a Deus, temos departamentos de adolescentes, na época não tinha. E eu peguei e saí da igreja. Já tinha música na escola, aí comecei a tocar instrumento de pisco, fui tocar na banda da prefeitura lá de Osasco. Aí vem um convite para você cantar, a voz é boa, vamos cantar. Eu acabei sendo diretor de harmonia da escola de samba e cantando à noite. Cantei muito à noite, barzinho e vários lugares. Aí quando você chega na igreja, vai louvar a Deus, cantar os hinos, você vem com esse termo sacrifício de louvor. Não consigo entender a palavra sacrifício quando nós louvamos a Deus. Não entra, sabe? Não entra. Que sacrifício é esse? Aí você vai entender. Quando você louva, você vai lembrar de um sacrifício que já foi feito por você. Aí você começa a pensar: toda a caminhada de Jesus na crucificação, aquilo foi um sacrifício. Para que hoje você, olha, está tudo feito, molezinha. É que nem aquele pai que tem que estudar, trabalha de manhã, trabalha em 3 períodos, tem que estudar não sei o que, não consegue estudar porque trabalhou o tempo todo. Aí ele vai no filho, ele não conseguiu o diploma, mas ele vê no filho aquele diploma, porque ele trabalhou, ralou 3 empregos, sábado, domingo, ele não consegue, mas aí ele vê o filho e fala assim: filho, você não vai trabalhar todo esse tempo não, você vai estudar. Você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai se formar. O sacrifício foi do filho? Não, foi do pai. O filho até fala de vez em quando: que sacrifício, tem que estudar. Meu pai não tem um carro para me buscar, tem que ir de ônibus. É o nosso caso no louvor. É exatamente o nosso caso no louvor. É gostoso louvar o Senhor.
a palavra sacrifício não encaixa nesse tipo de louvor. O versículo diz isso, mas o nosso entendimento é diferente. Tem um livro da Bíblia, ele inteiro, 150 capítulos só sobre o louvor. Eu quero ler para vocês o Salmo 103, até as 3 horas. Salmo 103. O título desse salmo é: Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. É um salmo de Davi. Davi era um santo homem de Deus, não diferente da gente. Fiz uma relação aqui, estava vendo alguns homens que erraram na Bíblia, né? Davi quebrou metade dos 10 mandamentos. Metade dos 10 mandamentos Davi quebrou. Assassinato, 2 Samuel 11, 17, 12 e 9. Mentira, 2 Samuel 11, 7, 8, 12 e 3. Adultério, 1 Samuel 11, 4. Cobiçou a esposa do outro, 2 Samuel 12, 9. Roubou a esposa do outro. Esse foi Davi. Davi errou tanto quanto a gente erra. Todos nós erramos. Só que Davi entendia quem era Deus. E o poder de Deus, o poder principal de Deus, é o perdão, é a graça. O sacrifício é dele. E para a gente, sobre o quê? Louvor. Louvor. Salmo 103, aí Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele não fala, não te esqueças da vez que você quebrou a perna e ficou com o pé meio torto, da vez que você ralou o braço e ficou com uma cicatriz. Não, ele fala, não se esqueça dos benefícios de Deus. O fato da gente poder respirar, poder sair, poder voltar, poder estar aqui louvando o Senhor, isso é um benefício em comum. Aí ele continua: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Davi sentia, ele errava, mas falava assim: olha, errei. Quando ele viu o erro, ele ajoelhava, colocava o rosto em pó: Senhor, me perdoa, eu errei. Senhor, me perdoa, eu errei. Nessa manhã eu quero que você faça uma reflexão. Às vezes a gente chega para a igreja pesado, com a cabeça pesada, e nós mesmos nos achamos indignos de fazer parte do corpo de Cristo, de louvar ao Senhor. Eu quero que você pense, lembre-se de Davi, um adorador. Lembre-se de Davi, um guerreiro. Lembre-se de Davi, um pecador. Mas principalmente, lembre-se que o Deus de Davi é o mesmo Deus nosso, que Ele entregou o seu Filho por nós, que Ele nos perdoa. E você se sentindo perdoado, entregando para Deus aquele seu problema, aquela sua culpa que você tem, não leve a sua culpa. Ele levou sobre si a nossa culpa. Mas você pode se transformar, sair transformado, ser um adorador por excelência e louvar em todo o tempo, confessar o nome do Senhor. A gente fala a palavra confessar quando vai acusar alguém. Você confessa que você fez isso? Você confessa que você não sei o quê? Você confessa? Então você vai confessar o nome do Senhor. Eu te convido a adorar a Deus, a louvar o nome dEle continuamente. Quando você abrir a sua boca, louvar a Deus.
Deus abençoe, meus irmãos.